galera, hoje o nosso encontro é aqui, mais uma videoaula para vocês. Vocês já pararam para pensar como o movimento de íons gera sinais elétricos? E qual é a diferença entre um potencial graduado e um potencial de ação? Como um potencial graduado ele perde a força, mas um potencial de ação continua aí com a sua amplitude. Bem, essas e outras dúvidas vão ser tiradas na aula de hoje. Então, lápis e um caderno na mão. Tem mais uma videoaula? Roda a vinheta! Potencial graduado e um potencial de ação. Começaremos aí pelo potencial graduado, que é aquele que gradualmente vai perder essa energia. Como se inicia a princípio um potencial graduado? Se for lá no sistema nervoso central ou lá nas vias eferentes, ele vai estar recebendo aí um estímulo químico e esse estímulo químico permitirá aí um influxo de cargas positivas ou então, permitindo aí um influxo de cargas negativas, promovendo então no caso se fosse uma hiperpolarização. Então, vamos pensar então que não aconteceu uma hiperpolarização, mas sim uma despolarização, para que a gente possa entender o potencial de ação que vem na sequência. No caso, se fosse pensar num neurônio sensorial, ele pode ser estimulado ou por uma via química, um estímulo químico, ou por um estímulo mecânico. No caso, aí, para a despolarização não precisa ser necessariamente um estímulo químico ou um estímulo mecânico. Simplesmente os canais de vazamento, como no caso aí do potássio, ele pode se fechar, retendo cargas positivas, o que poderia aí promover, então, uma despolarização celular. Vamos começar aqui, então, por um típico neurônio, que representa um neurônio de uma via diferente, no qual ele recebeu um estímulo. E este estímulo, então, vai promover a entrada de cargas positivas no interior da célula. Eu posso estar utilizando aí qualquer, então, canal catiônico, no qual permite a entrada de íons positivos. Vamos pensar, então, no caso de um canal para sódio, ligante dependente. Então, foi ali, no caso, de repente, o neurotransmissor ele entra em contato com esse canal, permitindo a entrada do sódio, promovendo então uma despolarização. A força ela foi tão intensa na entrada, eu penso em força quando eu penso em quantidade de íons que entraram, a quantidade de canais que foram abertos. Então, o estímulo foi grande, vários canais foram abertos, no qual, se eu representar através de um gráfico como esse, atingiu em torno aí de menos, um pouquinho mais de menos 40 milivolts. Então, acompanha aqui pelo gráfico, atingiu ali um pouco mais de menos 40 milivolts, isso lá no início do neurônio. Só que eu tenho que pensar que ao longo do corpo neuronal, aí, o corpo celular desse neurônio, ele vai perdendo gradualmente a sua força. Isso porque eu vou esbarrar aí em duas resistências. Primeiro, eu tenho que pensar que a membrana plasmática dele ela é uma ótima isolante. Isolante em que sentido? Ela não tem muitos canais aí que vai contribuir para que esse potencial que foi gerado, esse potencial elétrico que foi gerado, ele continue com a sua força que foi gerada naquele início, aquele estímulo que eu dei. E o que tem aí, basicamente, nessa membrana isolante, são canais de vazamento para potássio. Então, esses canais de vazamento para potássio, ele vai estar mandando o potássio para fora dessa célula, o que vai estar fazendo com que essa energia ela se dissipe. Mas também não é só isso, tem a própria resistência do citoplasma, que é algo comum encontrado em todas as células. Então, essa resistência do citoplasma, somado à excelente camada aí, fosfolipídica da membrana, que já é uma resistência, faz com que a energia que está dentro desse neurônio aqui, ela vai se dissipando. Esse estímulo que eu recebi, ele vai aos poucos se perdendo. E aí, se eu acompanhar por um gráfico, isso é verdadeiro, porque tem diminuído a energia ao longo desse tempo. Só que para eu poder, de fato, fazer um potencial de ação, que seria esse impulso elétrico, ele alcance até o final do terminal axônico, é necessário que ele atinja o limiar do neurônio. E geralmente o limiar do neurônio é em torno de menos 55 milivolts. Como eu vou saber se isso, de fato, vai acontecer um potencial de ação? Para que o potencial de ação ele alcance o menos 55 milivolts, ele tem que chegar lá na zona de gatilho do neurônio, a menos 55 milivolts, ou mais do que menos 55 milivolts, porque do contrário a energia vai se dissipar completamente. Então esse potencial graduado ele tem que ter força suficiente para
chegar na zona de gatilho com menos 55 milivolts. Então, vou colocar aqui eletrodos, né, cujos gráficos aí estão representando a energia, para ver se essa energia ela vai ser supralimiar, né, vai estar acima do limiar, para ver se realmente ela vai ser apta para ativar essa zona de gatilho. Então, aqui, no primeiro, vocês observem que está acima do menos 55, ok? Essa energia vai se dissipando, porque existem duas resistências, que é a resistência do próprio citoplasma. Eu posso comparar a energia do citoplasma como se eu fosse jogar, por exemplo, uma pedra num lago. Então, ao jogar pedra no lago, vocês percebem que a pedra fica pipocando, né? Criando aquelas ondas todas. Só que uma hora a pedra vai parar de pipocar. Por quê? Porque existe resistência da água. Então, aquele atrito todo vai fazer com que a energia se dissipe. E a mesma coisa com relação a condutância. O que é a condutância? Né? É a capacidade que o íon tem de poder entrar no seu canal. E no caso aí, quando o íon entrou dentro da célula, a capacidade com que ele tem de fluir com relação ao longo da membrana, ele vai acabar esbarrando aí em duas resistências. A primeira, uma das resistências é do citoplasma, como eu penso na pedra. Existe o atrito ali do citoplasma. A pedra, o atrito seria a água ali do meio. Uma hora vai perder. Então, ali, no caso, a água. Se eu pudesse comparar com uma outra situação, eu pensaria numa bola, né? Uma bola rolando num piso liso, né? Ela consegue reter a sua energia, mas se eu colocasse essa pedra no carpete, né? O que aconteceria? Ela estaria dissipando a sua energia, não conseguiria reter, como retém ali um piso liso. Então, eu poderia pensar dessa forma também. Agora, se eu pensasse, né, numa área maior e tudo mais, né? Quanto maior a área ali, se fosse para um neurônio, né? Menor seria a resistência. Mas de qualquer forma, né, eu estou perdendo a força, e essa força ao alcançar aqui na zona de gatilho, ela ainda é supralimiar, né, está acima do limiar do neurônio. A quantidade mínima necessária para que esse neurônio ele possa promover aí um potencial de ação. E quando eu observo aqui, venho aqui para esse lado aqui, o que eu estou observando? Que essa energia aqui, ó, foi ainda superior a menos 55 milivolts. E essa energia acima do menos 55 milivolts promoveu, então, uma ativação dos canais voltagens dependentes de sódio. É o que mostra aqui, né, esse gráfico. Então, aqui eu observo menos 70 milivolts. Ainda potencial de repouso, né, da membrana. O que seria o potencial de repouso da membrana? Eu tenho cargas negativas dentro e positiva fora, né? Em outras videoaulas vocês já viram isso. Então aqui vai ser destacado por que isso acontece. Porque dos picos, né, mais 30 e depois desce, né, como que o canal de potássio ele sabe que tem que abrir e fechar, né? Se ele gosta tanto de carga positiva assim. Então nós vamos entender através disso. Então muito fácil o esquema. Então, por enquanto, aqui nós temos um canal de sódio aí, voltagem dependente. O que é voltagem dependente? Depende aí das mudanças das cargas. Então, basicamente, aí nós temos cargas positivas no líquido extracelular, né, da membrana voltada para fora, e cargas positivas, cargas negativas voltadas para, então, o interior da membrana. Quando isso acontece, como está o canal? Está fechado, mas existem duas partes no canal, tem dois portões, que é um portão aqui, ó, de ativação, né, em vermelho, porque em vermelho para mostrar, né, o ponto aí, né, a chave. E aí aqui, esses aminoácidos organizados em formato de bola e ancorados aqui por um fio, é o portão de inativação. Só que esse portão de inativação, ele é muito, mas muito lento mesmo. Quando aconteceu do potencial aí, né, graduado, ele chegar até essa zona de gatilho, o que vai acontecer? Ele se abre, né? Então chegou aqui no menos 55 o seu potencial graduado, que veio lá atrás, ó. E aí então, esse portão de ativação ele simplesmente se abre, né? Porque ele tá doido para receber carga positiva. Quando isso acontecer, eu vou fortalecer o potencial de ação. É por isso que o potencial de ação, diferente do potencial graduado, ele não perde sua força. Porque ele sempre vai estar fortalecido. Por quem? Por esses canais. Então aí ele vai se abrir como um estímulo para as cargas que vieram. Então novas cargas vão entrar. Entra-se novos sódios, né? Então aí fortalecendo ainda mais o potencial de ação.
Ao entrar, vão entrar tantas cargas, só que quem não vai estar gostando é esse portão, que é o de inativação. Por quê? Ele quer que tudo fique como antes, repouso. Quando ele está percebendo que está mudando a carga dentro da célula, ele já quer logo fechar esse portão, porque o que ele quer é se manter em repouso. Só que ele é muito lento. Até ele fechar o canal de sódio, o pico vai alcançar o 30, o mais 30 milivolts. É por isso que muitos alunos eles não conseguem entender, mas por que com 30 milivolts? Porque com 30 milivolts o canal de sódio voltagem dependente simplesmente se fecha. Ele simplesmente se fecha porque o canal, o portão de inativação, ele só consegue fechar o canal sódio voltagem dependente quando alcançar o mais 30 milivolts. Antes disso, ele não consegue chegar aqui, ó, nesse local aqui e fechar. Enquanto isso, o sódio vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. Quando chegar no mais 30 milivolts, aí sim. Aí simplesmente ele vem aqui, ó, fechou o portão, acabou a brincadeira. Né? E aí, quando isso aconteceu, acabou a brincadeira, o sódio não entra mais. Aí inicia a fase que nós chamamos de repolarização. O que seria a repolarização? É quando as cargas positivas, no caso, são jogadas para fora da célula, através aí da abertura dos canais, né, de potássio, voltagem dependente. Porque os canais de voltagem dependente também são lentos, eles também são ativados aí diante de uma mudança na polarização da célula, só que eles são bem mais lentos. E eles também só vão conseguir aí se abrir quando atingir esse pico de 30 milivolts, assim como esse portão aqui o portão de inativação do sódio. Então aí vão ser ativos, nesse caso aqui, ó, quando chegar no 30, os canais aí de potássio, voltagem dependente. O que o potássio, voltagem dependente, faz? Manda para fora da célula o potássio. Só que quando ele faz isso, ele manda tanto potássio que chegou no menos 70, ele continua mandando. E aí o potencial ele vai cair abaixo ainda do menos 70, o que vai causar uma hiperpolarização, né? E aí quando causar a hiperpolarização, aí que de fato ele fecha, né? E vai ser estabilizado por canais sódio de vazamento para estabilizar o potencial aí em repouso. Vou mostrar isso para vocês no próximo gráfico. Então que isso aí fique bem claro, que eu percebo que muita gente tem dificuldade com relação, mas por que com 30 milivolts, né, simplesmente o sódio ele se toca de quem que ele tem que fechar? Não, na verdade isso não é não, bem assim. É porque ele tem dois portões, um portão que ele quer ficar sossegado e um portão que está doido para abrir. Só que esse portão está doido para abrir, ele só vai abrir se não dá o polo. E o sossegado, ele está tão sossegado que ele só vai conseguir fechar quando dá o 30 milivolts, ok? Então vamos agora para a próxima etapa, que seria aí, ó, após esse 30 milivolts, o que esses canais vão fazer? Por que hiperpolariza o neurônio? Vamos lá? Vamos entender então como é que funciona o potencial de ação após o fechamento dos canais voltagem dependente aí de sódio. Então, só recapitulando lá o que aconteceu com esses canais voltagem dependente de sódio, vamos estar observando aqui agora através de um gráfico. Nesse gráfico, nós podemos observar aqui, ó, no potencial de repouso da membrana, que é em torno de menos 70 milivolts, quando aconteceu lá aquele potencial graduado, que atingiu, né, a zona de gatilho do neurônio, que foi em torno lá de menos 55 milivolts, os canais voltagem dependente de sódio se abriram lá todos, né, de uma única só vez, e disparou o potencial de ação. Ok, quando chegou no 30 milivolts, eles se fecharam, vocês entenderam o mecanismo de fechamento, que é porque eles têm aí o portão de inativação que se fecha quando chega lá naquele pico de mais 30 milivolts. Teve o fechamento? Teve. Aí então quem começa a abrir são os canais aí de potássio, voltagem dependente, que garante que o potencial de repouso seja restabelecido. Contudo, eles vão demorar para se fechar. Tanto que vai atingir um potencial que é inferior ao potencial de membrana em repouso, inferior a menos 70. Olha lá o que vai acontecer. Então, nesse caso, eu vou ter uma repolarização seguida por uma hiperpolarização. Ó. Ele hiperpolariza.
Quando chegar nesse momento, canais aí esses canais que são de potássio, voltagem dependente, vão se fechar. Só que para a membrana ela conseguir voltar ao seu valor original, vai ser necessário que os canais de sódio, de vazamento de sódio, sejam abertos para restabelecer esse potencial. Então, o potencial da membrana é restabelecido. O que pode ser observado, que os fisiologistas observaram, é que o potencial que é feito lá no corpo neuronal, o estímulo, ele pode ser somado. Então, se ele for estimulado mais uma vez, existe uma somação ali de estímulos. Agora, se dois estímulos forem aplicados ali na zona de gatilho, ele não pode ser somado. Por quê? Existe um período que é chamado de período absoluto, né? Período refratário absoluto. O que vem ser refratário? Vem do latim, quer dizer teimoso. Isso se deve principalmente aos canais aí, voltagem dependente do sódio, porque eles têm aí os seus portões, se deve aos portões, que eles não terminaram ainda de atingir o seu estado em repouso. Como assim? Então, se a gente for observar aqui, ó, existe o seu potencial em repouso da membrana, onde ambos os canais eles vão estar fechadinhos, tanto o canal de sódio como o canal de potássio voltagem dependente. Quando começou a despolarização, aí após o limiar, o canal de sódio voltagem dependente abre, entra o sódio dentro da célula, deu a despolarização. Alcançou o pico só quando aí abaixo o valor, né, fica um valor inferior ao potencial de repouso da membrana, eu aplico aqui, né, um zoom. O que eu vou estar observando? O canal de sódio ele se fecha, né, por conta aí do canal, do portão de inativação, né, do canal de sódio, voltagem dependente. E aí então segue pelo potássio que ele sai da célula. E aí, no caso, o que vai acontecer? Saindo, vai alcançar um valor inferior ao valor do potencial aí de repouso. E aí, então, alguns canais de sódio, voltagem dependente, já atingiram, né, o seu estado normal. Nesse caso, eu falo que o neurônio ele está num período refratário relativo. Quer dizer o quê? Como ele já está com o seu canal, alguns canais do neurônio ele já se encontram, né, num estado de repouso, pode até ser criado um novo potencial ali. Só que o potencial a ser criado ele vai ter que ser superior ao valor que foi criado no início. Então, o estímulo que for dado nesse neurônio ele vai ter que ser superior ao valor linear dele. Porque, olha, observem aqui, o valor que está a princípio é de menos 70 milivolts. Ele atingiu o pico, despolarizou, só que ele não voltou ao menos 70 milivolts. Ele caiu no valor inferior. Nesse momento, a maior parte dos seus canais, voltagem dependente de sódio, já se encontram no seu repouso. E é nesse momento aí que ele está apto para ser estimulado novamente. É só aí que ele pode ser estimulado. Enquanto ele não estiver completamente no seu estado normal, ele não pode ser novamente estimulado. Só que se ele estiver abaixo do valor de menos 70, quer dizer que o seu limiar não vai ser vai ser em torno de menos 55 milivolts. Quer dizer, eu vou precisar de um impulso maior aí para que esse neurônio possa ser ativo, né, no caso. Então, isso me garante que o potencial ele seja unidirecional, uma única direção, ele não volte para trás. Então, essa é a diferença aí quando eu estou me referindo a um potencial aí do tipo potencial de ação. Ele sempre é unidirecional. O que me garante isso? O que me garante isso é justamente o período refratário absoluto. Quando ele está em período refratário absoluto, os canais voltagem dependente de sódio, eles não estão ainda completamente no seu estado de repouso. É necessário que ele entre no seu estado de repouso. Como assim? Ó, embora esse canal, esse é um exemplo de um canal que não está completamente em repouso, né? Então, se eu for pensar bem, como que seria um canal de sódio, voltagem dependente em repouso? Esse portão pro ativo, né, portão de ativação do sódio, ele tem que estar completamente aqui, ó, no sentido da horizontal.
e não como nesse caso aqui no sentido da vertical, né, como mostra aqui. E o portão de inativação, que tem aminoácidos em formato de bola ali, né, ele não pode estar preso aqui, né, ele tem que estar solto. Então, é a única maneira aí dele poder ser ativado por uma voltagem, ok? Então, essa foi a explicação da diferença entre um potencial graduado e de um potencial de ação. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos e também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ative o sininho, acompanhe as próximas videoaulas. Até lá!